junto com o Wolf, tenho o prazer de fazer aqui essa série de encontros, bate-papos sobre cultura em geral, e hoje, com o privilégio de trazer talvez o jornalista especializado mais experiente, certamente mais estimulante entre os repórteres de música. Ele ri, mas é verdade, entre os repórteres de música do nosso tempo, que é o Sérgio, que está aqui hoje para falar de uma figura extraordinária, que é David Bowie. Então, gostaria que vocês me ajudassem a receber o Sérgio, por favor. Vocês não querem ficar mais juntos, não? Não, você tá no gargarejo e já está pronto, assim. Eu queria começar um pouco sobre a minha experiência pessoal com David Bowie, porque, não que eu tenha conhecido, mas por volta de 82, 83, eu era um fã de rock pesado, e o Bowie começou a aparecer na televisão com um clipe de Let's Dance e Modern Love. E foi justamente a fase pop. E aí eu tinha um amigo que tinha vários discos do David Bowie, e eu fui percebendo que ele, ao contrário de todos os outros artistas que eu conhecia naquela época, ele assumia uma persona e ele mudava radicalmente de som e de imagem e de estilo a cada disco, ou pelo menos a 2 ou 3 discos ele mudava. Então isso faz ele um dos artistas mais interessantes do século XX, porque ele não só foi um belíssimo compositor, mas ao mesmo tempo ele assumiu vários estilos, abraçou vários estilos e, digamos assim, influenciou várias gerações de música, né? A gente pode falar sobre diversos aspectos da música do David Bowie. Ele não foi, isso que é muito curioso, ele nunca foi um inventor no sentido mais ortodoxo, né? Ele sempre pegou alguma coisa que já estava acontecendo e deu a leitura dele. Isso você vai ver, por exemplo, no trabalho de gente como Madonna e Lady Gaga. Isso você vai ver, por exemplo, na geração de cantores ingleses, que usaram muito essa estratégia do Bowie, pegar algo que estava acontecendo, dar a sua leitura pessoal e revolucionar a música. O Bowie também foi um dos primeiros caras, se não o primeiro, a criar personas diferentes. Ele começou como um artista mais influenciado pelo glam rock, que era uma coisa, como direi, mais espalhafatosa, e influenciado pelo que estava acontecendo naquela época, ele criou um personagem, o primeiro personagem dele, que era o Ziggy Stardust, que era um ser de outro planeta que tocava guitarra e acabava sendo absorvido pela fama. Depois, quando ele se cansou do Ziggy Stardust, ele matou o Ziggy Stardust num show, matou de uma maneira de uma espécie de cerimônia de assassinato do Ziggy Stardust, mudou para os Estados Unidos e ele observou o movimento que estava acontecendo nas discotecas, que é o que a gente chama, que ele tentou fazer o termo dele de soul music. Então ele grava um disco influenciado pelas discotecas, passa por problemas pesados com drogas e muda para a Alemanha. E na Alemanha ele inventou um outro personagem que a gente chama de Thin White Duck, que era o Mago Duque Branco, que fazia inicialmente uma versão europeia da disco music e depois revolucionou a música através de 3 discos, que são o Low, o Heroes e o Lodger. A gente vai escutar daqui a pouco esses discos. Volta para os Estados Unidos, faz um disco chamado Scary Monsters, que é um disco de transição, e depois se reinventa como artista pop. O Bowie até 1983, com Let's Dance, o Bowie nunca foi um grande vendedor de discos. Então ele simplesmente se aliou a um produtor da moda, que era o Nile Rodgers, e se reinventou como artista pop. Quando cansou de ser artista pop, flertou com outros gêneros musicais, como música eletrônica, como heavy metal, e na última fase dele,
ele estava muito interessado pelo jazz. Então, hoje, você, analisando toda a carreira do David Bowie, você dificilmente encontra alguém que tenha feito tantas mutações e tenha influenciado tanta gente como o Bowie. A gente pode falar também dele como pintor. Quando ele passou ali em Berlim, na década de 70, ele se influenciou muito pelo que ele via, principalmente na parte comunista de Berlim, ou nos imigrantes turcos, e depois como ator. Ele chegou a fazer O Homem-Elefante na Broadway, ele fez Furiô, O Nome da Honra, que é um filme belíssimo, ele fez Fome de Viver, que é considerado um filme cult, que é um filme sobre vampiros, e chegou a fazer comédias. Então, hoje você não tem na música pop um cara que tenha se reinventado tanto, um cara que tenha feito tanto. E o Bowie é muito um produto do que a gente chama na Inglaterra de escola de arte. Que quando a pessoa tem alguma aptidão artística, principalmente para desenho, para artes plásticas, eles tinham essa chance de estudar de graça e eles eram influenciados pelos artistas da época. E o Bowie, inicialmente, ele gostava muito de música folk e de música psicodélica. E ele inventa o primeiro personagem, que ele não assume como personagem, mas ele inventa o primeiro grande personagem, que é o Major Tom, que é da canção Space Oddity, que é baseado justamente na ida do homem à Lua. Edgar, a gente tem Space Oddity? Sim, por favor. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. Então, é o primeiro grande single do Bowie, chamado Space Oddity. Vocês conhecem, não? Ela ficou nos primeiros lugares da parada inglesa, mas ainda não chegou a definir o que seria o Bowie. Não chegou a definir o que seria a persona que o Bowie iria assumir. Essa persona, ela começa a se desenhar a partir do terceiro disco, que é o Frank Bowie. Então você tem Life on Mars. Ligado, a gente tem Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen. Ele começa a tomar persona. O que era o glam rock? O glam rock era um movimento que fazia sucesso, principalmente na Inglaterra,
que falava sobre androginia, sobre bissexualidade. Eles usavam maquiagem pesada. E o Bowie entrou com isso de tudo. Tem inclusive uma piada que, inicialmente, quando ele gravava, começou a maquiar, se maquiar, e os integrantes da banda se maquiavam, todos eles achavam meio estranho, não gostavam muito dessa ideia e tal. Só que eles perceberam que, maquiados, as meninas se interessavam mais por eles. Então, a partir daquele momento, os caras começaram a banda começou a se pegar de tapa no camarim, para quem usava mais maquiagem conseguia namorar mais pessoas nos shows. E é isso que eu falo, isso que é interessante no Bowie. Ele percebe toda essa movimentação, ele percebe toda essa movimentação que está acontecendo no glam rock, ele percebe toda essa movimentação que está acontecendo, inclusive na questão de liberação sexual, né? E ele assume isso. E depois ele começa a se declarar bissexual. Algo que ninguém nunca soube direito se ele era bissexual ou não, mas foi, digamos assim, foi uma maneira que ele usou para se diferenciar dos artistas da época. Tem inclusive uma piada com uma entrevista uma vez que o Boy George deu para uma apresentadora de televisão, que ela simplesmente falou assim: você é o primeiro popstar em inglês assumidamente homossexual. E o Boy George, educadamente, falou assim: não, antes de mim, teve David Bowie. Aí ela falou assim: não, querido, ele só estava tentando ser popular entre a gente. E outra coisa muito importante, o Bowie, naquela época, ele estava ouvindo duas grandes bandas americanas que seriam definitivas para a formação dele, e posteriormente ele iria trabalhar com essas duas pessoas. Uma era o Velvet Underground, que era uma banda muito ligada ao artista plástico Andy Warhol, e que fazia uma coisa mais suja, um retrato mais sujo ali de Nova York, um retrato mais underground do que era feito. E a outra era o Stooges, que era a banda do Iggy Pop, que também era um rock and roll mais sujo, um rock and roll de garagem. O Stooges vem de Detroit, né? Esses dois artistas vão impactar o Bowie de uma tal maneira que, posteriormente, ele manda pegar essas duas pessoas que estavam passando com ostracismo, o Lou Reed no Velvet Underground e o Iggy Pop no Stooges, para trabalhar com eles. Mas a partir disso, a partir dessa visão particular de rock and roll, a partir dessa coisa mais suja, que ele cria o primeiro grande personagem dele, que é o Ziggy Stardust. O Ziggy Stardust, como eu falei, era um ser de outro planeta, canhoto, no caso uma homenagem ao Jimi Hendrix, que acaba sendo corrompido pelo sistema. E, Edgar, a gente tem Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Jeff. Não, ele arranhava o violão e brincava com a guitarra, mas ele não tocava ao contrário. Ele tinha uma grande banda, que era o Spider from Mars, que era liderado principalmente pelo guitarrista, que era o Mick Ronson, que existia uma brincadeira quase sexual entre os dois. Até mesmo essa questão toda da bissexualidade, dessa androginia, o Bowie forçava um pouco isso com o Mick Ronson, que era um loiro lindíssimo, assim, justamente para forçar isso. A gente percebe, principalmente, que as melodias dessa fase do Bowie, apesar de serem muito bem construídas, eram melodias simples, né? Por isso que essa simplicidade que o Bowie propõe, essa musicalidade mais básica que ele propõe,
Anos depois, ela vai ser assimilada pela geração do punk rock e pelo que a gente chama de geração do post-punk, que é um punk um pouco mais suavizado, né? É uma geração que vai se espelhar nesse estilo de rock de garagem que o Bowie fazia, como, por exemplo, o grupo Bauhaus, né, que é um grupo de post-punk que grava Ziggy Stardust em seus discos. Os Sex Pistols, que, segundo a lenda, roubaram todo o equipamento de show do David Bowie para ter um equipamento para ensaiar, e bandas, por exemplo, como Susie and the Benches. Alguma pergunta até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tinha. O Bowie era um barítono, né? Ele era um belíssimo cantor. E olha que ele fumava feito uma chaminé. Morreu disso, né? Morreu de câncer do pulmão. É fato, os Sex Pistols. Eles eram punks, né? Então... Eu acho que assim, o Bowie não deve ter ligado para isso, e também eu acho que ajudou na mística da banda, né? Os Sex Pistols, que foi a primeira banda assim, assumidamente de punk rock, né? Acho que existiam bandas americanas que faziam o que os Sex Pistols faziam e até melhor, mas eles que se assumiram como punks, até mesmo adotando um visual calcado no que eles chamavam de estilo punk. Vai. Tenho. O Bowie morreu no dia 9 de janeiro de 2016. Como eu falei para você, eu estava de férias, eu teclei a matéria inteira do celular, o obituário dele. Foi uma matéria de capa. Foram 12 capas, né? O Bowie é de 1900 e... Vamos lá. A nossa internet tá nos sabotando, mas... Ele deve ser de 40 e pouco, 42, não foi isso? 47. Ele nasceu em Brixton. Eu fui na casa dele em Brixton, inclusive. É uma sobrada. Então, aí, a partir desse momento, por isso que a gente admira tanto o Bowie, porque quando ele percebeu que esse estilo estava se desgastando, quando ele percebeu que o personagem já tinha dado o que ele dá, como eu falei, ele mata ritualisticamente o Ziggy Stardust, muda para os Estados Unidos e inventa o que ele chamaria de plastic soul, que a soul music plastificada, porque era uma soul music feita por um artista branco. E ele começa a prestar atenção num movimento que depois estouraria, que era chamada disco music. A disco music, antigamente, principalmente ali nos anos 70, a disco music era algo restrito a gays e latinos, e negros. Todo esse movimento underground, toda essa linguagem underground, e vai colocar dentro da música dele, e vai absorver, e vai traduzir para as grandes plateias. Você tem alguma pergunta? Você sabe como era? Ele tinha irmão? Você sabe? O Bowie foi estudante de arte, né? Fez escolas normais e estudante de arte. Depois ele se interessou por mímica. Ele foi aluno, um dos melhores alunos do Lindsay Camp, que é um dos grandes mímicos da Inglaterra. E ele fez mímica, pintura e artes cênicas, né? Eu acabei de ver um documentário dele, ele falou que quando ele completou 16 anos, ele falou que não viveria nada além do que uma vida maravilhosa, né? E que ele aceitaria todas as oportunidades que surgissem na frente dele. Toda a chance que ele tivesse para fazer alguma coisa diferente, ele faria, porque ele tinha uma concepção muito interessante sobre o tempo. Ele achava que o tempo era muito curto. Então, ele tinha que aproveitar tudo para fazer. Agora, ele sempre foi um bom cantor, né? E ele viu na música, inicialmente, a melhor forma de expressão que ele tinha, mas ele era um grande mímico.
Ele era um grande mímico e um grande ator. Não sei se vocês chegaram a assistir algum filme estrelado por ele. Eu recomendo Furiô, Em Nome da Honra, no qual ele trabalha com Ryuichi Sakamoto. Você assistiu? Putz, eu acho bonito esse filme. Acho muito bonito. Acho muito, muito... E o Fome de Viver, né? No qual ele faz um vampiro. Oi? Furiô, Em Nome da Honra. F-U-R-Y-O, Em Nome da Honra. Ele faz um oficial inglês que está preso numa espécie de campo de concentração numa ilha japonesa. E é um filme fantástico. É um filme... Oi? É bonito, né? Eu acho muito bonito. Para falar o que a gente chama como Plastic Soul, o que a gente tem do Young Americans, a gente tem a canção Young Americans, não é? Sim. Aliás, quem faz backing vocal depois é um cantor que ficaria muito famoso, que é o Luther Vandross. They pulled in just behind the bridge. He lays her down. He frowns. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed her then and there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She wants a young American. Aliás, esse disco que é belíssimo também tem uma parceria dele com John Lennon, chamada Fame. E é muito engraçado, porque a letra é do Lennon, e a letra é completamente irônica, e serve até para os dias de hoje, porque é um retrato muito amargo sobre a fama. O Bowie, particularmente, ele não era um letrista de uma linha mais poética, como o Dylan, como o próprio Lennon. Ele usava uma técnica chamada cut-up, que era recortar trechos de palavras de jornal e juntar uma palavra com a outra para formar uma letra que ele achasse interessante. Então, por isso que as letras do Bowie são sempre meio apocalípticas ou digamos assim, eu não diria psicodélicas, eu achava assim, umas coisas meio metafóricas, assim, porque ele fazia justamente isso, ele ficava juntando. Sim, ele cortava várias palavras e ia juntando. Aí depois ele obviamente, ele usava um elo de ligação entre essas palavras para criar um verso. E conseguia fazer. Ele era fantástico, né? É óbvio que nem sempre isso funciona, nem sempre isso fazia parte da ideia dele. Por exemplo, você pega uma canção como Heroes, Heroes é uma visão sobre dois amantes, né? Cada um vivendo numa parte de Berlim, separados pelo muro. Por isso que ele fala, I wish I could swim like the dolphins, né? Eu queria nadar como se fossem os golfinhos para encontrar você pelo menos uma vez. Por isso falou, we can be heroes just for one day, né? Nós podemos ser heróis apenas por um dia. Né? Outra coisa que prejudicou, né? Nesse caso, o que prejudicou o Bowie nessa visão dele do Plastic Soul, que foi quando ele começou a flertar muito com droga pesada, especialmente com cocaína. O que fez ele mudar para Berlim, e ali ele criou um outro personagem, que é o The Thin White Duke, que é o magro duque branco. Por que o magro duque branco? Porque ele estava com a feição toda chupada, digamos assim, pelo excesso de cocaína. Ele estava muito magro, ele não estava se alimentando direito,
E o Magro Duque Branco, apesar de lançar um dos meus discos prediletos dele, talvez o meu predileto dele, que é o Station to Station, era um personagem que flertava um pouco com o nazismo, né? O Magro Duque Branco chegou a dar umas declarações, digamos assim, simpáticas a Adolf Hitler. Então foi um personagem muito controverso na carreira dele, mas acabou gerando um dos grandes discos. Oi? Não, cocaína não era liberada em lugar nenhum. Ele foi para Berlim para fugir da cocaína, na verdade. Ele chegou a dar entrevistas depois de se livrar completamente das drogas, que ele falou, olha, o meu nariz direito não sente aroma até hoje. Daqui a gente vai ouvir uma música chamada Golden Years, que tem uma grande curiosidade, que essa música foi feita para o Elvis. E o Elvis ficou protelando, e o Bowie acabou gravando. Diga. Hear you say lights taking you nowhere. Angel, come up, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come up, baby. There's my feet, they lost, that's all. Once I'm begging you, save a little soul. Tamo bem. Oi. Não porque o Elvis era empresariado pelo Coronel Tom Parker, que é um dos grandes canalhas surgidos na história da música e que normalmente pedia coparceria para o Elvis ou exigia que a pessoa passasse maior parte dos direitos autorais para o Elvis e para ele. Tanto que I Will Always Love You, que foi eternizada inicialmente pela Dolly Parton e pela Whitney Houston, era para ser gravada pelo Elvis. Quando o Coronel Tom Parker apresentou o contrato, a própria Dolly Parton falou, você está pensando que eu sou idiota? Eu vou gravar eu mesmo. Não, eu acho que não. O Bowie, na verdade, ele começa a ganhar dinheiro seriamente no final dos anos 80, porque ele coloca toda a canção dele, todo o cancioneiro dele, todo o repertório dele no mercado de ações. Ele vende toda a música dele para acionistas, né? Ele aluga ele não chega a vender, ele aluga por um certo período, ganha uma bolada disso e vira um multimilionário. O Plastic Soul durou um pouco até essa fase do Station to Station. E aí o Bowie começa a se interessar por um outro estilo musical, que a gente chama de krautrock. Eles não gostam muito desse termo, que seria o rock repolho, mas eram bandas alemãs que faziam rock com influência de música eletrônica. E aí quem ele faz? Ele chama um grande engenheiro de som, um grande tecladista chamado Brian Eno, e ele faz o que a gente batizou como a trilogia de Berlim. São 3 discos que ele gravou na cidade de Berlim, 3 discos que refletem muito esse clima meio pesado que existia, aliás, completamente pesado que existia na cidade, que era uma cidade dividida, né? Essa coisa alternativa, e para mim representa o grande auge da carreira dele, né? De cara, o que a gente tem do Low? Acho que é o... Deixa eu ver aqui. Sound of Vision, isso. A gente vai ouvir 3 músicas, uma do Low, uma do Rock e uma do Vision. Essa é Sound of Vision do Low.
teclado, por exemplo, você não viu quando vamos para Heroes agora. Just for one day, we can be heroes. Just for one day, and you could be me. You know who I am, he said. The speaker was an angel. He coughed and shook his crumpled wings, closed his eyes and moved his lips. This time we should be going. Waiting so long, I've been waiting so Look back in anger, driven by the Então, como a gente pode notar, você sai daquela fase de soul music para esse rock alemão mais rígido, mais eletrônico, mais pesado. Tem um fato muito interessante, Heroes, a gente estava ouvindo muitas das canções, ele canta com um registro mais agudo. Em Heroes é uma das canções em que ele canta com um registro muito mais grave. Na verdade, quando ele faz isso, ele quer homenagear um dos grandes ídolos dele, que é um cara chamado Scott Walker. Não sei se vocês conhecem. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma playlist de Scott Walker. Mas o Scott Walker é um dos grandes ídolos do Bowie. Aliás, o Bowie imita ele descaradamente. Assim. Uma vez um amigo meu entrevistou o Bowie e o Bowie confessou que uma das grandes honras dele foi ter convidado o Scott Walker para um show. E o Scott Walker foi nesse show, ficou quietinho lá e depois cumprimentou o Bowie nos bastidores. E passamos para Look Back in Anger, que para mim é uma das melhores letras do Bowie, que ele fica falando sobre um anjo da vingança, um anjo da morte que vem reclamar uma alma. Assim, como eu falei, ele estava nessa fase mais pesada, acho que ele estava se libertando dos demônios dele, e Look Back in Anger, para mim, tem muito a ver sobre isso. O clipe, que é maravilhoso, que é ele faz uma reprodução do retrato de Dorian Gray ao contrário, na verdade. Ele que começa a envelhecer e o retrato remostra. Estamos bem até aqui? Mais alguma pergunta? Vai. Onde é que você está? Oi. Passa. Tá. Pô, de pop é legal. Não. Sim.
Com certeza. Porque ele se alia, desculpa te interromper, ele se alia ao Brian Eno, que era justamente, o Brian Eno era o que a gente chamava de não músico. O Brian Eno não era um músico treinado, ele era um sujeito muito mais guiado por timbres e efeitos do que propriamente ser um tecladista. Você estava falando do Deep Purple, né? O Deep Purple tinha um tecladista virtuoso, que era o John Lord. O Yes tinha um tecladista virtuoso, que era o Rick Wakeman. O Brian Eno era do Roxy Music, e ele era um tecladista muito mais econômico, muito mais interessado em efeitos e tecnologia do que propriamente ser um virtuoso, né? Isso você vai perceber, por exemplo, essa fase de Berlim e essa questão do Brian Eno, você vai perceber mais tarde em bandas como Duran Duran, que o tecladista também é um sujeito muito mais cheio de efeito do que propriamente um grande músico. Essa coisa mais opressora, essa música eletrônica mais opressora, você vai perceber em caras como Gary Newman, né, que é um cantor inglês que fez sucesso com uma canção chamada Cars, né? Mas você tem razão. Ele nesse ponto, assim, ele foi um revolucionário por pegar algo que já estava ali, né, e dar o toque pessoal dele, e muitas vezes se apropriar daquilo. Mas a trilogia de Berlim, em termos de criatividade, né, para mim é a principal era dele. E principalmente, como eu falei, o disco antes da trilogia Berlim, que é um disco chamado Station to Station, que é onde ele cita pela primeira vez o The Thin White Duke. E você tem uma canção como Station to Station, que é uma canção longuíssima, que parece que é uma visita às estações de metrô. Você tem um funk, que é Stay, você tem essa Golden Years, que a gente tinha escutado, mas ao mesmo tempo você tem uma balada romântica chamada Wild is the Wind, né? Essa fase do Bowie, eu acho que é uma fase de maturidade artística, uma fase de maturidade conceitual, né? Quando ele faz o Ziggy Stardust, que é um grande personagem, ele está reproduzindo todo esse clima de androginia. Na fase de Berlim, ele não chega a ser um artista de krautrock como eram os artistas, mas ele era o Bowie dando a visão pessoal dele sobre esse gênero. Isso mesmo. O Bowie fala uma coisa muito interessante nesse documentário que eu assisti, né? Que ele fala, a minha vida é uma tela de pintura que eu vou adicionando as cores e as escolas com o passar do tempo. Pois é, há controvérsias. A Angela Bowie, que foi a primeira mulher dele, escreveu numa autobiografia, na autobiografia dela, que ela pegou o Bowie e o Mick Jagger na cama. Mas nunca se provou isso. Ele alardeava isso, né? Porque na época, ali no início dos anos 70, né, dava um certo status e tem essa coisa de ser um sujeito de outro planeta, né? Ele tirou as sobrancelhas, ele pintava o cabelo de laranja e tal, mas nunca se soube de um marido, por exemplo. É o Hair, que é o Danny Dacus, é o guitarrista de Chicago que faz esse personagem. É o Hair do Milos Forman. Putz, esse filme é muito legal. Eu acho esse filme muito bom. Saindo da trilogia de Berlim, ele lança um disco de transição, que eu escolhi uma música, que essa música é importantíssima por um fator que eu vou explicar. Aliás, eu deveria ter botado um filme, mas se vocês anotarem meu e-mail, eu mando melhor ainda para vocês. A Edgar tem Ashes to Ashes.
it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. Yeah. I've laughed. Essa música é um disco chamado Scary Monsters, mas além de ser uma das canções mais incríveis que ele fez, ela tem uma particularidade. É pela primeira vez que se apresenta um videoclipe conceitual na televisão. Antigamente, o que se fazia? Ou você via um videoclipe, ou a banda aparecia tocando, ou a banda aparecia passeando num parque, ou fazendo qualquer coisa. O Ashes to Ashes, o clipe de Ashes to Ashes, é um clipe completamente pensado. E são 3 planos. Ele faz o Major Tom, que é o personagem do primeiro single dele, num hospício. Ele faz um homem espacial e ele faz o narrador da história. Então, é a primeira vez que alguém pensa num videoclipe, né? Pensa numa música de apresentação baseada num roteiro, né? E tem uma curiosidade que um dos personagens que aparece ali vestido de bispo, nada menos que o Boy George, do Culture Club, que depois seria um sujeito famoso, assim. Mas Ashes to Ashes é a grande canção que vai apresentar ao mundo a importância de videoclipe. E logo depois viria a MTV, né, que depois revolucionaria a linguagem dos clipes. Vai. Chamou o Brian Eno. Não, os dois tinham a mesma idade. É que o Brian Eno era do Roxy Music, né? O Roxy Music, o Roxy Music vem de 1972. O Roxy Music é uma banda interessantíssima, porque tem muito dessa coisa glam, né? Mas era uma visão mais chique. E o Roxy Music era dividido entre 2 cabeças, né? O Brian Eno, que tinha uma visão de não músico, uma visão vanguardista, e o Bryan Ferry, que era mais uma questão de popstar, era um crooner, propriamente dito. Então, o primeiro disco do Brian, do Roxy Music, é de 72. Ele grava 3 discos com o Roxy Music, vai embora e tem uma carreira solo. E o Brian, o que ele faz? Ele começa a usar essa experiência dele de não músico em discos conceituais, né? Tanto que o Brian também é considerado um dos pais da música ambient, né? Ele tem um projeto chamado Music for Airports, né? Que são sons para você escutar no aeroporto. Reza a lenda que ele fez isso depois que o voo dele atrasou horas e horas e horas, e ele começou a compor no aeroporto, né? Bom, hoje ele poderia fazer mais uns 5, 6 discos nesse sentido. Mas o Brian Eno tem um disco chamado Another Green World, que é muito bom, e um outro chamado Taken Tiger. É o Taken Tiger que faz o David Bowie chamar o Brian Eno, né? E ele sempre trabalhou com um produtor chamado Tony Visconti, o Bowie. Mas é o Brian Eno que vai dar essa visão. Brian Eno nos teclados, e o Brian Eno chama outros músicos de vanguarda para trabalhar nessa trilogia do Bowie. Temos mais alguma pergunta? Tá tudo bem por aqui? Então tá. Depois dos Scary Monsters, ele se reúne com um produtor chamado Nile Rodgers, que foi guitarrista de uma banda de disco music chamada Chic. Tinha produzido Donna Summer, tinha produzido Diana Ross, tinha produzido todas as grandes bandas. O Nile Rodgers conta no livro dele que o Bowie chama ele para jantar e ele fala: eu sou um produtor de música comercial. Você é considerado um dos maiores artistas do cenário dos últimos tempos. O que você quer comigo? E o Bowie fala: eu quero hits. Eu quero fazer sucesso. Eu quero tocar na rádio. Eu quero ganhar dinheiro. E eu quero me divertir muito fazendo isso. O resultado disso é Let's Dance. E aí a gente vê uma outra fase do Bowie, que é esse Bowie mais o Bowie popstar, o Bowie, o sujeito que tocava na rádio, o Bowie, o sujeito que até a sua mãe gostava, né? Temos Modern Love, Edgar. I know when to go out.
Essa todo mundo conhece, né? Oi. Sim. Sim. O Charlie Watts, é. Mas o Charlie Watts tinha uma coisa, né? O Charlie Watts odiava os Rolling Stones, né? Ele odiava fazer aquilo. Ele queria dinheiro. O Charlie Watts acho que era o único casado da banda quando os Rolling Stones se formaram. Então, quando os Rolling Stones começaram, ele queria ser músico de jazz. Quando os Rolling Stones começaram a ganhar dinheiro, ele falou: putz, eu não gosto disso aí, mas eu tenho que sustentar minha mulher e minha filha. Mas aí que tá, o Bowie ele conseguiu todo o prestígio comercial, todo o prestígio artístico que ele podia conquistar, mas ele não conseguia sucesso. Chegou uma hora na vida dele que ele falou: eu quero tocar em rádio, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero fazer uma turnê vitoriosa. E ele ficou mais de um ano excursionando. O Let's Dance, na verdade, ele deu início a uma certa derrocada artística do Bowie. Os discos que vieram em seguida não foram tão bons. Faturaram, tem o Tonight, que tem Blue Jean, Never Let Me Down, que é a canção Never Let Me Down, ele imitando o John Lennon, que também é um dos grandes ídolos dele. Mas ele artisticamente não foi um período tão bom, não. Mais ou menos. Ele tinha um empresário chamado Tony DeVries, que sempre negociou ótimos contratos com o Bowie, e o Bowie sempre teve uma liberdade artística muito grande, né? E reza a lenda que o Bowie também sempre foi muito pão duro, então ele não pagava os músicos salários astronômicos. Tanto que quem ia ser o guitarrista da turnê do Let's Dance era um guitarrista de blues chamado Stevie Ray Vaughan, que é famosíssimo, que era um dos discípulos do Eric Clapton. O Eric Clapton adorava ele. E aí o Steve Ray Vaughan falou assim: mas por essa grana eu não vou entrar numa turnê com você. Aí o Bowie falou: então tá, obrigado. Vou arrumar alguém que aceite essa grana, né? Ele, depois da nossa playlist, ele flertou com drum and bass, que era um gênero muito famoso ali em Londres na década de 90. Que é uma música eletrônica mais nervosa. Agora, para mim, o que marcou a reinvenção dele é quando ele para, por um tempo estratégico, ele sofreu um ataque cardíaco, e aí ele volta com um disco The Next Day, que, se eu não me engano, é de 2013, da onde a gente tem Where Are We Now? Edgar? Where Are We Now? Tá logo no finalzinho. Tá, pô. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that, just walking the dead. Obrigado, Edgar. Sitting in the trunk. Essa canção é curiosíssima porque é o seguinte, quando ele começou a trabalhar nesse disco, que foi o primeiro disco dele em quase 10 anos, ele obrigou os músicos a assinarem um atestado de confidencialidade, que eles jamais poderiam falar que estavam trabalhando num disco do David Bowie. E o grande espanto que aconteceu é que, assim, num período em que tudo é registrado, YouTube, Instagram, Facebook, ninguém falou absolutamente nada. Não se falou absolutamente nada sobre o disco. Essa música ela foi lançada de surpresa, como um single que foi para as rádios. E aí, aparentemente, o Bowie já estava sabendo que ia morrer. Ele teve problemas cardíacos muito sérios. Senta aí, fala um pouco do Bowie.
E põe mais música, mas podia ter preparado uns clipes, umas coisas mais animados. É. Onde isso? Ah, alguém no Zoom. Ele sabia que ia morrer. E aí, essa música faz referência justamente a Berlim dos anos 70, que ele conheceu. A gente, na época, a gente não tinha essa ideia de que ele estava tão mal, mas ele começa a revisitar certos momentos na vida dele. E dizem não, 2 meses antes dele morrer, ele viajou com a família inteira para Londres, com os filhos e com a mulher, e ele ficou mostrando os locais da infância dele. Onde ele estudou, onde ele morou, onde ele fez os primeiros shows. Ele fez um passeio sentimental com a família. Uma das lendas que se fala em respeito ao Bowie é que ele teria sido suicídio assistido, que ele sabia que ele estava com um câncer irrecuperável e teria pedido para morrer. Tanto que ele morreu 1 ou 2 dias depois da morte, do nascimento dele. Provavelmente em função de cigarro. O Bowie era uma chaminé, né? O Bowie era uma chaminé. Só que antes de morrer, ele lança talvez um dos discos mais bonitos dele, que é o Black Star, que é um disco no qual ele se reinventa de novo, que ele flerta com o jazz, e ele cria o último personagem dele, que eles falam que é o homem agonizante. Né? Ele tem uma canção chamada Lazarus, que é uma narração de uma pessoa que está morrendo. A gente tem Lazarus, Edgar? Obviamente é um jazz de vanguarda, não é exatamente o que a gente chama de bebop, né? Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. Bom, os 2 versos iniciais dão uma ideia do que ele estava passando. Ele estava, inclusive, fazendo um musical chamado Lazarus, que foi exibido aqui no Brasil, ganhou uma versão aqui no Brasil, acho que do Philip Hirsch, se não me engano, que fazia referência a vários personagens dele. E esse namoro com jazz, ele começou numa parceria com uma maestrina americana fabulosa, chamada Maria Schneider. Só que ela estava muito ocupada com várias outras coisas e ela indicou o saxofonista da banda dela, que é o Donny McCaslin, né? Que trabalhou no Black Star, que é o último disco lançado pelo David Bowie, que eu acho um disco belíssimo. A gente podia passar tempos e tempos falando sobre o Bowie artista plástico, sobre o Bowie que mexeu com a moda, sobre o Bowie ator, sobre o Bowie pensador, assim. O que eu mostrei aqui é justamente a faceta musical, que é uma faceta que me agrada por essa diversidade de estilos, por essa diversidade de pensamento, por essa capacidade dele de assimilar o que estava acontecendo e traduzir para a grande massa. Assim. Temos mais alguma pergunta? Opa! Mas eu gostei dessa coisa que você achava que era muito complicado, depois foi muito simples, assim. Sim. A música piorou também, né?
Ele era um cara romântico. Eu lembro que quando eu comecei como crítico de música, eu achava que não tinha nada pior depois da Alanis Morissette. Eu estava enganado. A que você atribui os ingleses terem tantos músicos de primeiríssima linha, se você considerar, a opinião super pessoal minha, que é um povo super sem graça, entende? Pô, Monty Python, eu discordaria com você pelo Monty Python. Tem várias coisas. Em primeiro lugar, eles têm aulas de música na escola. Eu tive, uma vez, uns anos atrás, eu fui visitar as instalações da London Symphony, né? E a London Symphony não só ministra aulas de música para estudantes do primeiro grau de várias escolas, mas também faz uma incursão nas periferias ali de Londres, né, com repleta de imigrantes para dar aula, né? Então, existe um incentivo às artes, existe um incentivo musical, existe, como eu falei, existe essa instituição chamada Escola de Artes, nos quais os artistas aprimoram seus conhecimentos. Para você ter uma ideia, John Lennon foi estudante de escola de artes. Pete Townshend, do The Who, foi estudante de escola de artes. Os integrantes do Pink Floyd estudaram artes. Embora eles já tivessem sido da classe média alta e eram de estudar em universidades caras, mas eles frequentaram a escola de artes. Brian Ferry estudou em escola de artes. Então, eram instituições que não só ajudavam você a desenvolver os seus talentos artísticos, mas você acabava conhecendo pessoas com gosto em comum para fazer isso. Keith Richards estudou em escola de artes. Não foi um dos melhores alunos, mas estudou em escola de artes. Opera rock? Vamos lá. Existem várias teorias. Uma que a primeira ópera rock, as primeiras óperas rock não foram do The Who, né? O The Who é considerado o marco zero da ópera rock com Tommy. Mas antes uma banda chamada Pretty Things fez um disco chamado Silk Torpedo, que já era uma ideia sobre ópera rock. O Moody Blues, que tem um disco maravilhoso chamado, depois se você quiser eu te passo todos os links, The Days of the Future Past, que foi gravado com orquestra, ou seja, essa concepção do rock sinfônico, que depois foi se adaptar à ópera rock, já veio com o Moody Blues. E, por último, o The Kinks, que fez um disco chamado Arthur, que era mais ou menos um cidadão que se desiludia com a economia britânica. Mas a primeira banda a ter um conceito e chamar aquilo de ópera rock foi o The Who. Na verdade, era um apanhado de canções que o Pete Townshend tinha, e o Keith Lambert, que era o empresário dele, Keith Lambert e o Chris Stamp, que eram os empresários, falaram, não, vamos fazer um disco mais conceitual sobre isso. E nasceu Tommy. Posteriormente, o Andrew Lloyd Webber e o Tim Rice, inspirados pelo sucesso do Tommy, perceberam que o mundo dos musicais estava mudando, que saíram os grandes compositores, Cole Porter, Gershwin, Sondheim. O Rick Wakeman vem depois. O Rick Wakeman, na verdade, a gente chama mais um pouco de ópera rock, um pouco mais de disco conceitual, com as 6 esposas do Henrique VIII, Jornada ao Centro da Terra e os mitos e lendas do Rei Arthur. Mas uma coisa interessante, para mim, o grande disco de ópera rock, para mim, ou musical rock, é o Jesus Christ Superstar. Tanto que o vocalista do Jesus Christ Superstar, o vocalista original, era o Ian Gillan, do Deep Purple. Olha, você disse que muitos migrantes frequentaram essas escolas. Não, a London Symphony dá aula para imigrantes na periferia de Londres até hoje. Sim. Os naipes. E saiu algum imigrante ou migrante, sei lá, famoso dessas escolas? Que eu saiba não. Mas como eu falei, esses migrantes não frequentaram escolas de arte. Na verdade, a Sinfônica de Londres, em 2010, 2008, implantou
um programa de integração musical, integração social através da música, e vão dar aula para migrantes na periferia. Não, não teve, mas baseado na experiência do sistema venezuelano, quer dizer, quando a Venezuela ainda podia fazer alguma coisa, que gerou o Dudamel. O maestro Gustavo Dudamel é um fruto do El Sistema, que é um programa de integração social através da música, criado em 1975. E a partir dessas experiências do El Sistema, o Reino Unido começou a trabalhar mais assiduamente com isso. Eu acho que a gente só vai ver o resultado disso daqui a 10 anos, por exemplo. Não, 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 não. As escolas de artes eram frequentadas principalmente pelos jovens pobres britânicos. O Lennon era quase um marginal, né? Não, isso a gente está falando de década de 50. Quem é? Oi. Pelo rock ou só na música clássica que ele ficou? O Dudamel, na verdade, ele trabalha muito mais é que eu usei o Dudamel mais por uma coisa de integração social. Mas o Dudamel, ele é muito integrado em projetos mais ligados a todas as orquestras americanas. O Leandro é expert, mais até preparado para falar sobre isso, mas todas as orquestras americanas, eles fazem um bom balanço entre a chamada música erudita e a música popular. A Filarmônica de Los Angeles, que é a orquestra que o Dudamel dirige, por exemplo, já fez uma noite dedicada aos temas do John Williams, do Star Wars, em que apareciam os personagens, né? E, recentemente, a West Side Story do Spielberg, quem regeu a orquestra foi o Gustavo Dudamel. É que o Dudamel, ele parece um roqueiro, né? Se quiser, a gente pode conversar sobre isso. Eu tive na estreia dele na Filarmônica de Los Angeles. E foi um golpe de mestre, porque a presidente, então, da Filarmônica de Los Angeles, que era a Débora Borda, está em Nova York, o que ela percebeu? Los Angeles é uma comunidade latina dos Estados Unidos, ao lado de Miami. Então, ela colocou um maestro latino justamente para conquistar a simpatia. Não que o Dudamel fosse ruim, o Dudamel é muito bom, mas ela teve essa visão. Porque hoje ele é um dos maiores maestros que tem, né? Ele é, sim. Olha, é um bom tema. Eu sou leigo em música, não entendo nada de música, estou me divertindo com o que você fala. Mas você está se divertindo? Eu estou. Então para mim já está bom. Estou gostando. Eu sou leigo, estou aprendendo. Tá ótimo. Mas você falou uma coisa que eu gostaria de explorar um pouco mais. Vamos lá. John Lennon, um marginal na música, nesse tipo Não, de música? o Lennon era um marginalzinho. O Lennon era um trambiqueiro, né? Ele era órfão de pai e mãe, foi criado pela tia e ele era um encrenqueiro. Sabe aquele valentão da escola? Sabe aquele aluno que sempre dá problema? O John Lennon era isso. O Lennon era muito complicado. Assim, obviamente não era um ladrão, quer dizer, teve um outro pequeno furto. Mas ele não era um cara, mas ele era um cara que dava problema. Ele era um sujeito que ninguém apostava que ele fosse alguma coisa. Você conhece a famosa história da frase da tia Mimi, não? Então tá, quando o Lennon montou uma banda de rock, a Mimi, que era a tia dele, que criou o Lennon, né? O pai abandonou a família, a mãe morreu. Ela falou, John, tocar guitarra pode ser um excelente hobby, mas você nunca vai ganhar dinheiro com isso. Assim que ele ficou milionário, ele mandou moldar, esculpir, digamos assim, essa frase numa placa de ouro de 24 quilates e deu para ela. Boa pergunta. Se caiu na mão da Yoko, com certeza ela leiloou. Não. Eu acho que tem uma coisa de piano aí. Porque o Lennon não conheceu a mãe, mas que ela mirou num Beatle para se dar bem, ela mirou. Porque tanto que ela atacou primeiro o Paul McCartney. Era mais bonito. Ela é esperta, né? Aí o Paul saiu fora e ela atacou o Lennon.
Ela é uma pessoa controversa, mas o Lennon também nunca foi uma pessoa fácil. Bom, se era filha de milionário, ela nunca gastou o dinheiro dela. Ela sempre... Agora, ela soube administrar muito bem a fortuna do Lennon, tanto que ela... É uma família bem realizada, mas você não via esse dinheiro na Yoko, tanto que ela era uma struggling artist, né? Uma artista que estava ali batalhando. O papo tá bom, gente, vamos lá. Pô, faça. Ah, você foi? Como é que tá essa montagem? Maravilhosa, obrigado. Eu fui assistir a ópera dos Três Vinténs e saí com uma pergunta aqui no meu cérebro, até eu fiquei pensando aqui, eu comentei com as pessoas que estavam comigo, estou sempre acompanhado de mais músicos, e eu não sou músico, apenas gosto. Já é alguma coisa. Bom, aí eu perguntei, nós temos grandes cantores, nós temos grandes cantores. Ali havia, eu posso dizer, a grosso modo, que há vozes muito melhores ali no Teatro São Pedro que no Municipal. Estavam vozes maravilhosas. Eu vou apelar para a quinta emenda, mas tudo bem. A montagem é muito interessante, de muita imaginação. Por outro lado, nós temos aqui no Brasil agora duas coisas. Nós temos escolas voltadas, assim, por exemplo, a Orquestra de Heliópolis e grandes ensinos de música que são pro bono, que são para o bem da população de lá, e estão saindo grandes músicos de lá, graças a Deus. Agora, nós não temos autores. Não temos autores. Isso está difícil dessa parte de música clássica. Eu gostaria de... apenas um comentário. Isso está fazendo falta aqui no Brasil. Tá. Então, autores a gente tem aqui, as orquestras não dão oportunidades para eles. Nós temos alguns, por exemplo, Edmundo Villani-Cortes. O Edmundo está com 90, mas você tem o Leonardo Martinelli, que estreou uma ópera justamente no Teatro São Pedro. Tá, eu cantei com o Leonardo Martinelli muitos anos. Ah, o Leonardo é meu amigo, o Chu. O Chu, justamente. Eu também fiz a bariátrica. Mas, desculpa, a música dele vai passar pelo filtro do tempo? Só o tempo dirá. O Mahler foi ignorado durante décadas, até o Leonard Bernstein recuperar. Obviamente, não estou comparando o Leonardo Martinelli com o Mahler, mas... Foi duro assistir aquele espetáculo, hein? Acho que o Navalha na Carne, né? Que era dele. O Bach foi ignorado por quase um século, até o Mendelssohn achar as partituras dele e eu gosto muito do Chu como pessoa, ponto. Então não vou falar nada. Johann Sebastian Bach. E muitas obras do Bach, isso o Leandro sabe melhor do que eu, muitas obras do Bach foram recuperadas por grandes intérpretes, eram consideradas músicas banais. As variações Goldberg só foram valorizadas quando o Glenn Gould gravou em 1955. As 6 suítes para violoncelo solo foi o Pablo Casals, porque era um exercício. As variações Goldberg ele fez para um nobre russo dormir. Então a gente não sabe. O que eu acho, assim, as orquestras brasileiras não dão oportunidade para os novos compositores. A gente tem uma geração de novos compositores, a gente tem uma geração muito interessante, mas as orquestras não dão apoio. E as orquestras também não tocam o que é novo. A gente tem músicos ótimos. A gente tem o Christian Boudou, que é um pianista que ganhou um prêmio internacional. A gente tem compositores, sim. A gente acabou de falar o Leonardo Martinelli, né? O Leandro sabe mais do que eu, né? O Leandro é mais inteirado no... Sim, que as orquestras não tocam. As orquestras não programam a música desses autores, né? Nos seus repertórios. Aí fica muito difícil, né? Eu lembro rapidamente agora o Marcos Balter, que teve agora uma peça encomendada pela Filarmônica de Nova York. Ele mora em Nova York, trabalha lá e aqui ninguém ouve nada dele. Teve um que era... Meu Deus... Também debutou. Ele entrou numa série criada pelo Alan Gilbert, acho que chamava-se Contact. Exatamente. Casella... Eu sei quem é, mas... Ele era um maluco. Eu falei com ele em Nova York, ele era completamente alucinado, assim. Está lá produzindo e tendo espaço. Estava produzindo e tendo espaço. Estava tendo espaço. Aqui a gente não dá.
Agora, você foi ver o West Side Story, não? Gostou? O West Side Story foi uma montagem de 2 amigos meus, que é o Charles Miller e o Cláudio Botelho. Não, não falta. O que eu acho que é o grande problema, isso que eu estava falando com o Charles, no Brasil, qualquer pessoa que faça música erudita ou faça musical, já chega perdendo de 2-0. Porque uma coisa que eu via eu assistia muito aquele Inside Actors Studio, não sei se você assistia, com James Lipton. Aí, volta e meia, você estava entrevistando o ator, o cara falou assim, não, quando eu fiz na minha escola minha montagem de West Side Story, ou quando eu fiz na minha escola minha montagem de Ocean Pacific, a gente não tem isso. Né? Nos Estados Unidos, o César Camargo Mariano me contou que, quando ele se mudou para New Jersey, né, em New Jersey, uma cidade chamada Chatham, em New Jersey, a primeira coisa que a filha dele, a primeira missão que a filha dele tinha quando voltou da escola, falou assim, pai, eu preciso saber que instrumento eu vou tocar, porque eles vão montar uma orquestra e eu vou participar dessa orquestra. Aí ela optou pela viola. No dia seguinte, a escolha dela foi um cara medir o braço dela para construir uma viola sob encomenda, né? E ela tocou. A gente tem isso no Brasil? Não tem. A gente já chega perdendo. A gente não tem, é aquela velha, vai bater na tecla, mas a gente não tem incentivo. Eu também. Tem sim. Não, eu acho que a gente tem até melhor, porque tudo é feito para desestimular. Sim, sim. Sim. Sim, mas é isso, a gente luta contra a corrente, tudo é feito para desestimular. E está piorando ao longo dos anos, por exemplo. Antigamente as gravadoras... Não, assim, nesse sentido, por exemplo, as gravadoras antigamente, elas tinham o grande vendedor de discos, sei lá, o Odair José, o Lindomar Castilho e tal. Mas ele mantinha um Chico Buarque, um Caetano, que vendiam pouquíssimo, mas o cara falava assim, daqui a 20 anos, como a gente estava falando do teste do tempo, né? Daqui a 20, 30 anos, as pessoas não vão querer essa música que está sendo consumida, eles vão querer o Chico Buarque e o Caetano. Tanto que a maior renda das gravadoras hoje, nas plataformas de streaming, são os seus catálogos. Hoje você não tem isso. Hoje o sujeito lança Pablo Vittar ou lança Glória Groove, mas ele não arrisca num artista novo. Sim. Não, a gente não vive a ditadura das gravadoras, a gente vive a ditadura dos empresários. As gravadoras hoje não existem mais, as gravadoras são simplesmente distribuidoras de disco. Antigamente, uma Sony Music queria estourar um artista e ela fazia um investimento. Hoje ela não faz. Hoje quem faz é o empresário. O empresário utiliza a gravadora para divulgar. A Som Livre foi muito esperta com um cara chamado Leonardo Gunning, que foi o primeiro sujeito a apostar nesse potencial do novo sertanejo. Então, foi o Leonardo Gunning, que a culpa é dele, tá? Que contratou o Michel Teló, o Luan Santana, o Gustavo Lima, porque ele sabia que havia uma nova geração de artistas que estavam lotando shows, que estavam lotando feiras de rodeio. E esses artistas se uniram a grandes empresários. Empresários de música sertaneja, goste-se ou não, são sujeitos de visão e reinvestem boa parte do dinheiro que eles ganham nos seus artistas. Tanto que, por exemplo, o Royal Albert Hall, né, que é a famosa casa de espetáculos de Londres, o Jorge Mateus, que é uma dupla sertaneja, gravou um DVD no Royal Albert Hall. Porque o empresário do Jorge Mateus foi lá e falou, quanto é? Ah, é tanto. O cara foi lá e pagou.
Aonde? Oi. Ah, que legal. Sim. Mas é o trato que você faz com o diabo, né? É, você não quer ser famoso? Você não quer tocar? Faz. Sei. Mas você vê, por exemplo, a ironia, né? A Marília Mendonça, que morreu, então foi a primeira a se rebelar contra isso. Ela fazia pouquíssimos shows. Porque esses caras fazem 2, 3 shows por noite. Porque eles sabem que a música do sujeito não vai durar muito. Então, é essa questão de, né, vou tirar o leite da vaca enquanto eu posso. Mas tem cara que pensa na carreira. O Gustavo Lima pensa bem na carreira. O Jorge Mateus pensa bem na carreira. O Luan Santana, mais ou menos. Nesse sentido, Sérgio, voltando Oi. ao tema... Você Deixa eu só... Pois não. Michel Teló tem músicas muito boas. Vocês querem ouvir a história de Aí Se Eu Te Pego, não? Ah, então tá. É uma das minhas histórias prediletas. Você sabia que Aí Se Eu Te Pego, na verdade, foi criada por um grupo de meninas que estavam indo num resort em Porto Seguro? Elas estavam no resort, aí o guia desse resort, o cara que levou para elas, era um cara super bonito. E elas ficavam brincando. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. E elas começaram a fazer uma canção de gracinha, fazer assim, nossa, assim, você me mata. Aí a dona desse resort falou, meu, tem alguma coisa aí. Aí chegou para as meninas e falou, essa música aí é de vocês? A gente fez agora, tal, não sei o quê. Quanto é que vocês querem por ela? Aí as meninas trouxas falando assim, deixa de graça, deixa nossa hospedagem de graça, a gente dá essa música para você. Aí a mulher foi lá e registrou. Aí Se Eu Te Pego, ela estourou no Nordeste com Wesley Safadão, e o Teófilo, que é o empresário do Michel Teló e irmão do Michel Teló, o que ele fazia? Ele encomendava a pesquisa para saber o que estava tocando no Nordeste e trazia para São Paulo. Aí ele falou, opa, essa música aqui tá estourando. Ele vai na autora, na dona do resort, e falou, eu quero essa música exclusiva, eu te pago, sei lá, 50 mil, ninguém mais grava, ninguém mais canta. Trouxe para São Paulo. Aí o Wesley tentou gravar essa música pela Som Livre, os caras falaram, não, essa música você não grava mais. E reza a lenda, né, nem o Teló, nem o Dudu Borges, que produziu a faixa, que é meu amigo, que o Michel falava assim, puta, eu não vou gravar isso aí, Theo. Pô, essa música é chata pra caramba. O Theo falou, não, essa música tá estourada, você vai gravar sim. Agora, o Teló, ele era de uma grupo chamada Tradição, o Teló toca desde os 11 anos de idade, toca sanfona bem pra caramba, conhece Renato Borghetti, conhece Mestrinho, conhece Dominguinho e tal, mas ele viu que a opção dele é... E ele é um cara fantástico. Você já assistiu esse musical dele? Bem sertanejo? Vá, tá em cartaz no Teatro Bradesco, é maravilhoso. Bem sertanejo, tá em cartaz no teatro, é a história da música sertaneja, sei lá, da colonização portuguesa até os dias de hoje. E aí, vai lá. Enfim, um pouco para envelopar também nosso assunto, que estamos um pouco adiantados na hora. Pô, agora que o papo tá bom pra caramba. Mas a gente está falando da resistência do tempo, essa questão da construção da carreira, os empresários. E você acha que o David Bowie vai passar por esse crivo do tempo, construir uma carreira? Já passou, né? E construir uma carreira que você acha... Já passou. Eu acho que o Bowie é eterno. O Bowie é um cara que... Eu acho que, assim, talvez ele nem... Quando ele começou, ele não tenha pensado sobre a longevidade da carreira dele, mas ele sabia que ele teria que apresentar algo muito melhor do que estava sendo feito na época, né? Eu acho que o Bowie, ele é um artista sempre foi um artista muito movido pela inquietação, muito movido pelo que está vindo, pelo que eu posso fazer. E eu acho que é uma característica dos grandes artistas, né? Você sabe que uma vez eu entrevistei o Mick Jagger,
E eu falei para o Mickey, eu falei assim, pô, falei para o Mickey, entrevistei. Não só Mick Jagger, Keith Richards, Jimmy Page, Paul McCartney, Daniel Barenboim, mas aí a gente, aí eu falei, que nojento falar, não, eu falei para o Mickey, não, eu cheguei e falei, bom, Mr. Jagger, você acha que as canções dos Rolling Stones, elas estão para o rock, assim como as canções do Duke Ellington estão para o jazz? Tipo, viraram standards, né? E o Mick Jagger falou, com certeza. E você pode saber de uma coisa, enquanto a gente está conversando aqui, em algum lugar do mundo, em alguma garagem, tem alguém tocando uma música minha. E eu acho que o Bowie é isso. Todo mundo que tenta uma carreira, que fuja do lugar comum, que fuja do normal, vai observar a carreira do Bowie e falar assim, poxa, esse cara mostrou que a gente pode fazer diferente, pode dar sempre um passo adiante do que está sendo feito agora. Acabou? Eu sou jornalista musical. Acabou? Vocês não têm mais nada a falar? Trabalha. Eu também vou trabalhar amanhã. Amanhã eu vou entrevistar o cara do Skank, o João Marcelo Boscoli e o cara de uma banda punk. E o Mick Jagger? A Elis? Tá. Então, o Mick Jagger. A Elis era fantástica, né? Era sangue ruim pra caramba, né? Mas era fantástica, né? Cadê você? Oi. Eu acho que depende muito. A matriz da música americana é a música judaica, né? E a música negra, né? E a gente é mais misturado, assim. Você sabe que tem uma história muito legal que você está falando disso, eu sei que foge um pouco do assunto, mas essa história é muito bacana, que diz que o Cole Porter ficava super triste porque as músicas dele não estouravam, né? Ele fazia e não fazia sucesso. Aí uma vez ele conversou, acho que não sei se foi com o Gershwin ou com Hammerstein, Oscar Hammerstein, né? Dona Vice Rebelde, né? Rodgers e Hammerstein. E o Hammerstein falou, faça a música judaica que vai estourar. E aí, por exemplo, se você pegar My Heart Belongs to Daddy, se você destrincha, qual é esse My Heart Belongs to Daddy? Because my heart belongs to Daddy, dananana. Se você descantar assim, nananana, parece um canto de sinagoga. Mas é bom. A indústria ajuda, mas pô, o Cole Porter e Gershwin e Irving Berlin, né, que tocava num tom só de piano e era um músico fantástico. Tá, pô, que pena. Pô, pega o meu telefone. Tá. Gente, é o seguinte, o meu WhatsApp, eu sou Sérgio Martins, o meu WhatsApp é 9. Tá. Poxa, por favor. E o seu nome, né? Senão... Oi, Mercedes, que legal. Pode falar? Tá. Que legal, onde é? E tu? Sérgio Martins, aí é 99127 8997. Vamos lá. 99127 8997. Isso. Pô, se quiser conversar sobre música, Martins. Vamos conversar sobre música. Eu adoro conversar sobre música. Música, às vezes não é uma questão de entender ou não, é uma questão de... Pô, é maravilhoso, mas você é um empresário que gosta de música, bicho. Pô. Você sabe que você estava falando da Marília Mendonça, né? Eu dei uma gafe na CNN, que quando ela morreu,
Quando ela morreu, a CNN me entrevistou e a primeira pergunta da menina falou assim, qual o legado da Marília Mendonça? Eu fiz, a entrevista foi toda para cucuia, né? Não, mas eu dei risada da pergunta, né? Esse foi o grande problema. Porque eu falei para ela, pô, legado tem o Paul McCartney, né? Não, eu sei, mas foi... Hã? Fizeram, mas normalmente fazem muita pergunta errada, meu. Sim, por causa do conservatório. Por causa do conservatório de Tatuí, que eu não sei como é que está agora. Estavam querendo, inclusive, cortar, que eu acho um absurdo. Hã? Pois é, mas aí você vai cortar a cultura, né? Sim, sim. Aí depois você vai reclamar que o pessoal só ouve funk, pô, você não dá alternativa pro cara, né? Aí é complicado. É isso, gente.